Olá, Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho, canto. Eu canto para criança, canto hinos. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos ler segundo Crônicas, né? Segundo livro de Crônicas, aqui dando continuidade, estamos no capítulo 15. Vamos seguir? O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, portanto ela havia feito a Zerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidades. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata, ouro dos seus tesouros da casa do Senhor, dos tesouros da casa do rei, e enviou aos servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitães de seu exército contra a cidade de Israel e feriu Ijon, Adã, Abel, Maim e todas as cidades, armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxe as pedras de Ramá e a sua madeira com Baasa edificara. Com elas edificou Asa a Gebá e a Mispa. Asa, repreendido por Anani. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grandes exércitos com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Porque quando o Senhor seus olhos passam a toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, nisto procede loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou no cárcere no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. A morte de Asa. Eis o mais Atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 30º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés de sua doença, em que era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa em seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-lhe sobre um leito que se enchera de perfume de várias especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas, estabelecido o reinado de Josafá.
Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs roupas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou o Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas mãos de todo Judá. Deu presentes a Josafá, qual teve riqueza e glória e abundância, tornou-lhe-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou dos altos os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele seus príncipes, Ben-Awim, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Samaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com esses levitas os sacerdotes Elisama e Jeroão ensinavam em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes, Josafá prata com tributos também. Os arbítrios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente edificou fortalezas, cidades, armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá. E tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 10.000 chefes, Adna, e com eles 300.000 homens valentes. Depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. Depois de Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele Josadabe, com 180.000 armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo Judá. Aliança entre Josafá e Acabe. Tinha Josafá riqueza e glória em abundância. Aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à peleja. As promessas dos falsos profetas. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: Iremos à peleja contra Ramote Gileade, e deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos dos reis. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel Josafá: Há ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau.
este é Micaías, filho de Imla. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todos o consumir. Todos os profetas profetizaram assim dizendo: sobe a remote, Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas, mas para o rei seja, pois, a sua palavra como palavra de um deles, falo que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso farei. E vindo ele ao rei, lhe perguntou: Micaías, iremos a Remote, Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm dono, torne cada um em paz a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caiam Ramós de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganei? Perguntou-lhe o Senhor: com o que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso da boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. O Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quinaa, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Maquias: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares na cama, de câmara em câmara, para te esconderes.